mão sobre o seu coração. Não converse, apenas sente-se. Cantemos juntos, mais uma vez. Jesus, 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 mão no coração. Jesus, Jesus, Jesus. Mais uma vez juntos. Jesus, 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 Jesus. Põe a mão sobre o seu coração, proclama esse nome. Deixe que esse nome vai te acalmando, te silenciando. Que nada tire a sua atenção. Olhe para cá. Não faça sinal mais para ninguém. Não chame ninguém para sentar perto de você. O rincão está lotado. Está lotado. Qualquer movimento agora será para dispersar. Deixe para depois do intervalo. Essa pessoa vai ocupar o lugar dela perto de você. Por agora, permaneçam onde vocês estão. Fiquem. Não chame ninguém para sentar perto de você. Porque o rincão, graças a Deus, está literalmente tomado. Apenas coloque a mão sobre o seu coração. Feche seus olhos. Mergulha neste momento. Esse nome proclamado já é o suficiente para causar muita coisa na sua vida, muita coisa boa. Sim, porque essa é a grande certeza. O que o Padre Rufus virá daqui a pouquinho ministrar é Jesus. A passagem que nos inspirou no dia de hoje é aquela da multiplicação dos pães. Somente que a gente em geral já vai logo para a multiplicação dos pães e esquece de algo muito importante, que diz: as multidões o seguiam, Jesus os acolheu. E essa palavra é bonita. Nós estamos vivendo essa palavra hoje. Nós estamos realizando essa palavra hoje. As multidões o seguiam, Jesus os acolheu, falava-lhes do reino dos céus e curava todos aqueles que precisavam de cura. Eu acho que você concorda perfeitamente que quando nós recebemos essa passagem, ela está em cima. Se você quiser pegar na sua Bíblia, é Lucas 8, 11. Lucas 8, 11. Lucas 8, versículo 11. Então eu leio para você mais uma vez. Ao saberem disso, as multidões o seguiam, Jesus os acolheu, falava-lhes do reino de Deus e curava todos aqueles que precisavam de cura. Quem é que precisa de cura aqui? Levanta a mão.
Só quem precisa de cura aqui. Eu não estou brincando, estou falando sério. Só quem precisa de cura aqui. Então, já começamos a ministrar o nome Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Isso, grite do fundo do coração para Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Você sabe que o próprio nome Jesus quer dizer Deus salva. É Deus salvando. É Deus realizando a salvação. E é impressionante que na Bíblia salvação e cura são sinônimos, mas isso porque a salvação inclui cura e a cura não para apenas na cura. A cura chama salvação. Porque para Deus a cura visa a salvação, a cura vai na direção da salvação, Ele nos cura para a salvação. De nada adiantaria nós sermos curados se não fôssemos salvos, se não chegássemos à salvação. Hoje Jesus está sendo ministrado, o Pai, que beleza, o Pai está ministrando o seu Filho. E é a beleza que nós vamos viver hoje. O Pai ministrando o seu Filho. O que Ele dá a nós hoje é o seu Filho Jesus. Para que o seu Filho, no poder do Espírito, nos cure e nos salve. Interessante. O Senhor poderá começar com uma cura para chegar à salvação. E o Senhor poderá cuidar hoje de nós, da nossa salvação, para então chegar às curas de que nós precisamos. Mas o que Ele quer é justamente que nós sejamos curados e salvos, salvos e curados. É isso que o Pai está nos ministrando. Vinícius, diga a Ele que hoje o Pai está ministrando Jesus para esse povo. Jesus quer salvação e cura, Jesus quer cura e salvação. Tomemos o canto. Jesus, Jesus. My dear brothers and sisters in the Lord Jesus, meus queridos irmãos e irmãs no Senhor Jesus, just as yesterday the theme of the day was from Luke's Gospel chapter 4, assim como ontem, o tema de hoje é o tema de ontem do capítulo 4 do Evangelho de São Lucas, where we read that Jesus said that the Spirit of the Lord has come upon him, onde nós vimos que Jesus dizia: o Espírito do Senhor está sobre mim, and therefore he has been sent to proclaim good news to the poor,
Então ele estava sendo mandado para proclamar a boa nova aos pobres, and to heal the sick, curar os to doentes, forgive sinners, perdoar os pecadores and to deliver those oppressed by the devil. e libertar aqueles que estavam oprimidos pelo demônio. Today the theme is from the same Gospel of St. Luke, Hoje nós vamos para o mesmo evangelho de Lucas, but a bit later in chapter 9, mas um pouco mais para frente, no capítulo 9, and specifically in verse 11. especificamente no versículo 11. And as I read that verse, it reminded me of an incident that took place 20 years ago in India. E quando eu li esse versículo, ele me lembrou de um episódio que aconteceu comigo 20. há 20 anos atrás, na Índia. And as I remember that incident, E enquanto eu me lembrava daquele caso, it made me aware that that was not just something that happened, eu percebi que aquilo não era simplesmente alguma coisa que aconteceu, but it was the Lord Jesus himself not only healing the sick, but proclaiming the good news. mas eu percebi que era o próprio Jesus, não somente curando um doente, mas anunciando a boa nova. And therefore, I would not want you to think I'm just telling you a story. Portanto, eu não quero que você pense que eu estou somente contando uma história. I'm telling you a story. De fato, eu estou contando uma história, But the purpose is to teach and to preach the word of God. mas a finalidade dessa história é para pregar a palavra de Deus. Is to proclaim the good news É proclamar a boa nova, that God loves us, que Deus nos ama, that God heals and saves us, que Deus nos cura e nos salva, that God gives us a new life. que Deus nos dá uma vida nova. I was giving a retreat in the southern state of India, Eu estava dando um retiro de cura interior num estado no sul da Índia, in a state called Kerala, um estado chamado Kerala, which is the most Catholic area of India. que nesse local é o lugar mais católico da Índia, And where the Christians owe their faith to the coming of Saint Thomas the Apostle. local aonde os cristãos devem a sua fé da vinda Saint Thomas. do missionário de São Tomás. And therefore Christianity came to India before it came to Europe. Portanto, o cristianismo chegou na Índia antes de chegar na Europa, And centuries before it came to Brazil. e também antes de chegar ao Brasil. And therefore those Christians are called the Saint Thomas Christians. Então aqueles cristãos são chamados os primeiros cristãos. And they belong to an eastern rite called the Syrian Rite. E eles pertencem a uma região chamada Rite, R-I-T, ritus. de ritos orientais. And therefore, the Christians there are not only very fervent Catholics, but they belong to the upper class society. Então os cristãos lá dessa região não só são muito fervorosos, mas também pertencem a uma classe social bem elevada. So I was asked to come and pray over a young man Então eu fui chamado para orar por um jovem belonging to one of the most prominent Catholic families of Kerala. que pertencia a uma das famílias católicas mais proeminentes daquela região. And I realized it must be a very prominent family E eu percebi que deveria ser mesmo uma família muito importante, because the house which I entered was a very big mansion. porque a casa a qual eu fui convidado era uma grande mansão. And I was taken from room to room, right up to the back of the house. E eu fui levado de sala para sala até o final da casa. And I was asked to come to pray over the youngest son of this big family.
E eu iria rezar pelo filho mais jovem dessa rica família. And finally I came to the last small room where that young boy was in the bed. Então eu fui levado para um pequeno quarto, o último quarto da casa, onde esse jovem estava na cama. The room was dark, O quarto estava escuro so I could hardly make out who was that young man sick on the bed. e eu mal podia ver quem era aquele jovem deitado na cama. But as I stood at the threshold of that room, Quando eu cheguei na soleira da porta, na entrada do quarto, and I peered into the darkness, e forcei a vista na escuridão, I could recognize now that young man. eu pude então perceber que ali havia um jovem naquela cama. And to my great shock, I realized that he was a leper. E para minha grande surpresa, eu percebi que ele tinha lepra. His face was all disfigured by leprosy. O seu rosto, a sua face estava desfigurada pela lepra. His fingers were all distorted up by leprosy. Os seus dedos estavam todos corroídos e distorcidos pela lepra. And then all my boyhood revulsion for leprosy came back to my mind. Então o meu trauma de infância com relação à lepra veio tudo à tona. And we know for centuries leprosy was regarded as the worst possible sickness of mankind. E nós sabemos que, principalmente na Índia, a lepra era a doença que tinha-se mais aversão por ela. Not only in India but all over the world. Não só na Índia, mas em todo o mundo há uma grande aversão por essa doença. And more than the slow physical death was a social ostracism. E mais do que a problema espiritual e problema da morte, problema físico da lepra é a exclusão social. A pessoa é excluída da sociedade. And that's why we read so many stories of Jesus healing lepers in the Gospels. Essa é a razão pela qual nós vemos tantas histórias de Jesus curando leprosos no Evangelho. Because it even made the leper spiritually unclean. Not clean spiritually. Porque também naquele tempo havia essa noção de que a pessoa que tem lepra é uma pessoa impura espiritualmente. He could not enter the temple. Não podia entrar no templo. Anyone that touched a leper would himself be considered spiritually, ritually unclean. Qualquer pessoa que até tocasse num leproso, também ele se tornava impuro, incapaz. The lepers could not enter the villages. O leproso não podia entrar na cidade. You always had to ring a bell wherever they went. Ele sempre tinha que ter um sino com ele para avisar onde estava. To warn people that the leper was approaching. Para avisar os outros que um leproso estava por perto. Anyway, for centuries, lepers were supposed to be the outcasts of society. Então, por séculos, a lepra se traduziu como uma doença que exclui a pessoa da sociedade. They even were considered to be cursed by God. Até mesmo sendo considerada uma maldição de Deus. So all these thoughts came to my mind when I saw that leper on that bed. Então todos esses pensamentos vieram à minha mente quando eu vi aquele leproso na cama. I remembered as a boy when I went to the church. E eu lembrei daquele garoto quando entrei na igreja. If we saw a leper on the right side of the road, Quando eu ia indo para a igreja, quando eu era garoto, eu me lembrava de que os meus pais diziam, se eu estava do lado direito da rua vendo um leproso, our parents would take us to the other side of the road. Os meus pais me mandavam para o outro lado da rua. And we kept a big distance away from the leper. Para manter uma boa distância do leproso. We were forbidden even to take the word leprosy on our lips at home. Em casa nós éramos proibidos até mesmo de pronunciar a palavra lepra. Because my father used to warn us and tell us that even the word leprosy was contagious. Porque o meu pai avisava e nos falava que até mesmo a palavra lepra era contagiosa. So when I look at the leper, all my
boyhood aversion for leprosy came back to me. Então, quando eu vi aquele garoto na cama, toda a minha aversão de infância pela lepra veio à tona. And I remained only at the threshold of the room. E eu me lembrei disso tudo, mas só quando eu já estava para entrar no quarto. And from there, I made a prayer. Então, dali, da entrada, da porta do quarto, é que eu fiz uma oração. Keeping a safe distance between myself and the leper. Mantendo uma distância segura entre eu e o leproso. And as I was making this prayer, Jesus seemed to be speaking to me. Então, enquanto eu comecei a fazer essa oração, parecia que Jesus estava falando comigo. And Jesus said, Rufus, if I was in your place, what would I have done? Jesus me disse, Rufus, se eu estivesse no seu lugar, o que é que eu estaria fazendo? And then there came to my mind Luke's Gospel, chapter 9, verse 11. Então veio à minha mente, Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículo 11. The verse that Father Jonas told me at breakfast time is the theme of today. A palavra que o Padre Jonas me disse hoje no café, que seria o tema de hoje. What does that verse say? O que diz esse versículo? It tells us when Jesus saw the crowds coming to him. Diz que quando Jesus viu as multidões vindo até ele, and that verse reminds me of the crowds I'm seeing here. E é o que a gente vê, as multidões aqui hoje. There are people even that side, even beyond that part. Há pessoas até ali fora e lá no fundo, pro lado de fora do rincão. When Jesus saw the crowds, he had compassion on them. Quando Jesus viu as multidões, ele foi tomado de compaixão por elas. As elsewhere we read, because they were like sheep without a shepherd. É o que nós lemos quando vemos, é como que ovelhas sem pastor. They did not know what to do with their lives. Eles não sabiam o que fazer com suas vidas. There was no one to guide them. Não tinha ninguém para guiá-los. No one to deal with their problems. Ninguém para cuidar dos seus problemas. They were without hope for the future. Eles tinham nenhuma esperança no futuro. Jesus had compassion on them. Jesus encheu-se de compaixão por eles. And then what did he do? E o que ele fez? This is what I want to tell you this morning. É por isso que eu quero contar-lhes a história. Jesus did three things. Jesus fez três coisas. As in very important we remember these three things. E é muito importante que a gente lembre essas três coisas. Later on in that same chapter, mais para frente, no mesmo capítulo, Jesus would tell the apostles and the disciples, Jesus vai dizer aos apóstolos e aos discípulos, and even the crowds after the miracle of the multiplication of the bread and the fish. e também as multidões depois da multiplicação dos pães e peixes. If anyone wants to follow me, se alguém quer me seguir, if anyone wants to step into my shoes, means to do what I've been doing. se alguém quer seguir os meus passos, o que significa fazer o que eu estou fazendo, If anyone wants to take my place, se alguém quer tomar a minha bênção, he must deny himself. ele precisa renegar-se a si mesmo. He must say no to the values of the world. Ele precisa dizer não para todas as coisas do mundo He must say yes to the cross. e dizer sim à cruz. He must say yes to the gospel of Jesus, however painful and difficult it may be. Dizer sim à palavra, o evangelho de Deus, de Jesus, o quanto que seja doloroso. And then he would be following Jesus. E então ele vai estar seguindo And Jesus. then he would be imitating Jesus. E então ele estará imitando Jesus. Then he would be another Jesus. Então ele será um outro Jesus. And how to be the other Jesus? E como ser esse outro Jesus? Luke chapter 9 verse 11 tells us what Jesus did every day. Capítulo 9, versículo 11 nos diz o que Jesus fez. And if you want to be a disciple of Jesus, E se você quer ser um discípulo de Jesus, if you want to follow him and take his place in this world, e se você quer segui-lo e tomar o seu lugar aqui no mundo, in one verse we are told
the secret of discipleship. Em um versículo está sendo nos dado o segredo de que We fazer. just have to do what Jesus did in Luke's Gospel, chapter 9, verse 11. Nós precisamos fazer exatamente o que Jesus fez no versículo 11 do capítulo 9 do Evangelho de São Lucas. Jesus did three things. Jesus fez três coisas. First of all, he welcomed the people. Primeiro de tudo, ele acolheu as pessoas. Means he took them into his O heart. que significa que ele os trouxe para o seu coração. There was no barrier between him and them. Não havia distância entre ele e eles. He was one with them. Ele era um com eles. And that's why people even touched his clothes and touched him. Essa é a razão pela qual as pessoas tocavam as suas vestes e tocavam nele, Because he was moving with the people. porque ele estava no meio do povo. He even took the small children and put them on his lap and kissed them and prayed over them. Eles também se aproximavam dele, o beijavam e tocavam nele. The small little children. As crianças, os pequenos. Therefore Jesus welcomed every person that came to him. Então Jesus acolhia cada pessoa que chegava até ele. And that's the first thing Jesus did wherever he went. E esta é a primeira coisa que Jesus fez. He sempre. did not just begin preaching or healing people. Ele não começou já somente pregando ou curando as pessoas. First he reached out to them as human beings. Primeiro, ele os tratou como pessoas, como He did not gente. look upon them as prospective converts. Ele não olhava para as pessoas como pessoas de possível conversão. He did not look upon them so that he could experiment on them. Experimentar. Ele não olhava para as pessoas como alguém que fosse experimentado, que experimentar as pessoas. He just looked at them as simple human beings. Ele olhava para as pessoas, como gente. And the second thing that Jesus did E a segunda coisa que Jesus fez was then he began to speak to them. foi então começar a falar. He did not speak without first reaching out to them with a smile, with a joy on his face, with a friendly touch, with a kind word. Ele não falou sem antes se aproximar das pessoas, abrir um sorriso, aconchegar as pessoas a ele, acolher as pessoas. And then only he began to speak to them. E só então ele começou a falar. And what did he begin to speak to them? E o que é que ele começou a falar? He spoke to them, according to the gospel, about the kingdom of God. Ele falou com eles, como está no Evangelho, a respeito do reino de Deus. Which means about the things that were most important in their lives. O que significa a respeito de coisas das mais importantes nas suas vidas. He did not speak to them about politics or about sports. Ele não falou com eles sobre política ou sobre esportes. He spoke to them about their own personal problems and wounds and difficulties. Ele falou com eles a respeito dos seus problemas pessoais, ferimentos, dificuldades. He spoke to them that God loved them and God wants to give them a new life. Ele falou com eles que Deus os amava e queria dar a eles uma vida nova. In short, he spoke to them about God's plan for their salvation, healing and new life. Ele falou com eles sobre o plano de Deus a respeito da sua salvação, da sua cura, da sua libertação. And that's why people flocked to listen to him. Por isso as pessoas ficaram entusiasmadas ouvindo ele. Crowds came to listen to him every day. As multidões queriam ouvi-lo todos os dias. So that when Jesus was preaching on the seashore, Portanto, quando Jesus estava falando na praia, the crowd was so great, Jesus had to go to a boat a distance from the seashore and there preach to them. as multidões eram tão grandes que Jesus teve que entrar num barco e afastar-se um pouco para poder falar para todos. He had to use a boat as a pulpit Ele teve que usar um pequeno barco como um púlpito, because Jesus spoke the things that people wanted to hear. porque Jesus falava de coisas que as pessoas precisavam ouvir. And I'm sure you all have come today because you expect Jesus to speak to you. E eu tenho certeza que cada um de vocês que aqui está veio porque está esperando ouvir algo de Jesus. Perhaps in a way
you have never heard him speaking to you before. Talvez, de alguma maneira, você nunca ouviu Jesus falar com você. And thirdly, what Jesus did. E em terceiro, o que Jesus fez? Then he reached out to them in their needs. Então ele foi em direção das suas necessidades. The gospel says he healed them in their needs. O Evangelho nos diz que ele os curou nas suas necessidades. He first found out by the power of the Holy Spirit what were their problems and the causes of their problems. Primeiro ele descobriu sobre o poder do Espírito Santo quais eram os seus problemas, quais eram as suas necessidades. He did not just pray over them without knowing what were their deep problems. Ele não começou a falar sem antes saber por unção quais eram os seus problemas mais profundos. That's why the gospel says Jesus healed them in their needs. Esta é a razão pela qual o Evangelho diz: Jesus os curou nas suas necessidades. We all have many needs. Todos nós temos muitas necessidades. But in a way, every one of us has something which is the most important thing we want to receive from God. Mas de uma certa maneira, cada um de nós tem uma coisa em especial que nós gostaríamos de receber de Deus. Everyone has a wound in their heart, which is perhaps the most painful thing that has happened in their lives. Cada um de nós talvez tenha um vazio no coração, que é talvez o local de maior dor, causado por uma experiência dolorosa. And that's why the gospel says so beautifully. Esta é a razão pela qual o Evangelho diz tão lindamente. Jesus healed people as individuals. Jesus curava o seu povo como pessoa, individualmente, reaching out to their own personal individual needs. atingindo a sua necessidade pessoal, individual. Now, all this came to my mind as I looked at the leper boy. Então, tudo isso veio na minha mente enquanto eu olhava para aquele jovem deitado na cama. Because the Lord was telling me, Rufus, if I was in your place, what would I have done? Porque Jesus me dizia no coração: Rufus, se eu estivesse no seu lugar, qual estaria sendo o meu comportamento? And I knew the first thing the Lord would have done was to welcome this leper into his heart. E eu sabia que a primeira coisa que Jesus teria feito seria acolher esse leproso no seu coração. And therefore, E portanto, I went up to the leper. eu entrei no quarto do leproso. I looked at him with a smile on my face. Eu olhei para ele com um sorriso na minha face. I said a kind word of greeting to him. A kind word of greeting. Eu saudei-o gentilmente. And then I put my hand on his head. Então eu pus a minha mão na sua cabeça. A loving, friendly touch. Um toque cheio de amizade e de amor. And the moment I did that, all my years of revulsion for leprosy disappeared. No momento que eu fiz aquilo, todas as minhas lembranças de infância, de aversão à lepra, desapareceram. And my heart was filled with a tremendous compassion and love for this leper boy. E o meu coração foi preenchido de uma tremenda compaixão e de amor por aquele leproso. And that's why I don't like to call this gift the gift of healing. I prefer to call it the gift of love. Por isso que eu prefiro chamar, não gosto de chamar esse dom de dom da cura, prefiro chamá-lo de o dom do amor. Only Jesus heals, nobody else. Somente Jesus é quem cura, ninguém mais. But the Lord will use my love as a channel of His healing love. Mas Deus quer usar o meu amor como um canal da sua cura. And that's why that is what I did. Like Jesus, I welcomed him. Então eu fiz como Jesus, eu amei aquele leproso. And I knew as I looked at him with love, he became relaxed, he was happy, he was expecting, he was filled with hope. Então quando eu tive esse gesto de amor, eu percebi que ele começou a sorrir, ele começou a se abrir, ele teve um fio de esperança. Remember the story of the mothers bringing the children to be blessed by Jesus. Lembre-se daquela mãe trazendo
The mothers bringing their children to be blessed Aquela by mãe Jesus. trazendo a criança para ser abençoada por Jesus. And the apostles were angry with the mother. E os apóstolos estavam brabos com a mulher. And they told the mothers to take away their children. E diziam à mulher que tira essa criança de perto de nós. And what did Jesus do? E o que Jesus fez? It was one of the few times we read that Jesus was angry. É o que ele fez, It was one of the few times we read that Jesus was angry. é uma das poucas vezes que nós lemos que Jesus ficou brabo. He was angry with his own apostles. Brabo com os seus apóstolos. And he told them, never stop the children coming to me. E ele disse a eles: nunca impeçam as crianças de chegar até mim. Yesterday, a mother brought her little child, 4 years old, to us for prayers. Ontem uma mãe trouxe uma criancinha de 4 anos para rezar. And she didn't want me to pray over her. E eu não queria que rezasse sobre ela. She didn't want me to put her hand on her head. Ela não queria que eu colocasse minha mão na sua cabeça. But as the Lord began to touch her through our prayers, E logo que o Senhor começou a tocar o seu coração através da oração, then she herself welcomed my praying over her. então ela começou a aceitar a minha oração sobre ela. And I could imagine this is what Jesus did also. E eu posso imaginar que isso também é Jesus quem faz. And then only I began to speak to that young man. Então, só então, eu comecei a falar com aquele jovem na cama. And as I spoke to him, he began to speak to me. E quando eu comecei a falar com ele, ele também começou a falar comigo. And it was more important what he was telling me than what I was telling him. Muito mais importante do que o que eu falava para ele era o que ele me dizia. He began to speak to me about his whole life, Ele começou a falar comigo sobre a sua vida, as if I was not a stranger to him anymore. como se eu não fosse mais um estranho para ele. He began to pour out his heart to me. Ele começou a abrir o seu coração para mim. Every human being wants to meet a person Cada ser humano precisa encontrar alguém to whom he could pour out his life in complete confidence and without the slightest condemnation. para quem lhe possa se abrir o seu coração com total confiança e sem nenhuma sombra de desconfiança. This is called the ministry of listening. Este é o chamado ministério de ouvir. Yesterday, a young lady came to see us. Ontem uma jovem veio nos ver. She came to share a very small little physical problem. Ela veio partilhar um pequeno problema físico. But as the Holy Spirit began to move, Mas quando o Espírito Santo começou a se mover, then she began to pour out her heart. ela começou a abrir o seu coração. And what she now said was 1,000,000 times greater than what she told me at first. Então o que ela começou a falar então é 1.000.000 de vezes mais importante do que ela tinha começado. She would never have said that. Perhaps she has never spoken about these things to anyone. Ela nunca imaginava dizer tudo aquilo e talvez ela nunca disse tudo aquilo para ninguém. How many people tell me, Father, what I'm telling you, I've never said to anyone, and I would never tell anyone in my whole life. Quantas vezes as pessoas que chegam até mim dizendo: Padre, o que eu estou lhe dizendo eu nunca disse a ninguém e nunca vou ser capaz de dizer a ninguém. And therefore this young man began to pour out his life. Então aquele jovem começou a abrir o seu coração. And then I realized that more than the physical sickness was his emotional sickness. Então eu percebi que muito maior do que a sua doença física era a sua doença emocional. He was deeply, deeply hurt by his parents, by his family. Ele tinha sido profundamente ferido pelos seus pais, pelos seus parentes. And I knew that he needed more an emotional healing than a physical healing. E eu percebi que ele precisava muito mais de uma cura emocional do que de uma cura física. He poured out the length all the hurts he has received as a child, as a boy, as a youth. Ele colocou para mim todas as coisas horríveis pelas quais ele passou, como criança, como adolescente, como jovem.
as I've traveled all over the world, I've seen the greatest hurts every human being has had is from their parents. Nessas viagens no mundo inteiro que eu tenho feito, em tantos casos, eu tenho percebido o quanto acontecem casos de que jovem e criança recebem heranças porque os seus pais não sabem tratá-los. Don't get me wrong, I'm not blaming our parents, Perceba bem, eu não estou querendo culpar os pais, because they themselves have been hurt by their parents and by other members of their family. porque eles mesmos também foram tão feridos na infância pelos seus pais e por outros parentes. And then this young man began to speak to me about the occult practices he had done. Então este jovem começou a falar comigo sobre práticas ocultas que tinham sido He feitas. told me how the family house was built upon a former place of snake worship. Ele me contou como a sua casa, essa mansão, havia sido construída sobre um terreno onde antes era um templo de adoração ao demônio, Of snakes, cobras. yeah. And people said, now the family will suffer. E as pessoas diziam que agora aquela família estava sofrendo consequências. The family business was going down. Os negócios da família estavam decaindo. And the father would tell his younger son to go to various witch doctors in order to get a remedy for their financial problems. E o pai daquela família tinha falado para que cada filho, cada pessoa da casa buscasse a bruxaria, buscasse feiticeiras do lugar para tentar encontrar uma solução para os problemas financeiros. How many people I've met in Brazil, both last year and this year, that have told me it was their mother, their parents that took them to the witch doctor for some reason or the other. Quantas pessoas eu encontrei no Brasil, da vez anterior e desta também, que me disseram que foram os seus pais, ou seu pai ou a sua mãe, que os levaram para o espiritismo ou para as práticas ocultas. And this young man told me that even at that moment, under his bed, there was something he had brought from a witch doctor to free the family from some problems. E esse jovem me disse que exatamente nesse momento, embaixo da cama, havia um objeto que tinha sido trazido da feitiçaria para tentar trazer uma solução para os problemas da casa. And then I realized, even more than the emotional healing, this young man needed a deliverance from the influence of Satan. Então eu percebi que muito mais o que esse jovem precisava, além da cura emocional, era de realmente uma libertação do poder de Satanás. I would never have received all this information if I had not first spoken to him about the kingdom of God. Eu não teria recebido todas essas informações se eu não tivesse primeiro falado com ele a respeito do reino de Deus, About the need to repent, a respeito da necessidade do arrependimento, about the need to forgive the people that had hurt him, a respeito da necessidade de perdoar as pessoas que o feriram, about the need to renounce occult practices. a respeito da necessidade de renunciar a práticas ocultas. And then only I did the third thing. E então, só então vem a terceira coisa. Then I did what Jesus did, pray for his healing. Então eu fiz o que Jesus fez, orei por sua cura. And I don't remember having prayed for him for his physical healing. E eu não me lembro ter rezado pela sua cura física, But I do remember I prayed for him for his emotional healing. mas eu lembro muito bem que eu rezei por ele para a sua cura emocional, For the healing of his hurts and wounds. para a cura das suas ferimentos e vazios. And obviously I know I prayed for him with power for his É deliverance. claro, me lembro muito bem que orei por ele com poder pela sua libertação. And then I left the house. E então eu deixei a casa. When I was going away, the parents took me outside in the garden Quando eu estava indo, os pais me levaram para o jardim so that I could wash my hands in a disinfectant. para que eu pudesse lavar as minhas mãos no desinfetante, But they also felt, well, leprosy was dangerous. porque eles também sentem que a lepra é perigosa. And that's why they had put their son in the last little room of the house. Por isso que tinham posto o seu filho naquele último quarto da casa. 6 months later, 6 meses mais tarde,
I was giving a retreat in another place of that state of Kerala. Eu estava dando um retiro numa outra localidade nesse mesmo estado. And on the very first evening of that retreat, E na primeira noite daquele retiro, a young man came to see me. um jovem veio falar comigo. And he said, Father, don't you recognize me? E ele perguntou: Padre, o senhor não está me reconhecendo? I said, no. Eu disse: não. He says, I was the leper boy you had come and prayed over 6 months ago. Eu sou aquele leproso, aquele jovem pelo qual o senhor rezou há 6 meses atrás. And I want to tell you, within a week, I was totally and completely healed. E eu vim para dizer-lhe que depois de uma semana eu estava totalmente curado. Well, I found it difficult to believe. Eu achei difícil acreditar. Till I looked at his face. Till I looked at his face. Então eu olhei para o seu rosto com atenção And at his hands. e as suas mãos. And there was no trace of disfigurement or of distortion. E não havia anymore. nenhum sinal de desfigurar, de destruição, de nada. There was no trace of leprosy anymore. Não havia nenhum sinal de lepra mais. And then he told me, Então ele me disse: but Father, now I would like to marry, mas padre, eu gostaria de casar, but no girl would marry me, knowing that I was a leper before. mas nenhuma jovem vai querer se casar comigo, sabendo que eu já tive lepra no passado. So now pray for me that I will meet the right girl who will want to marry me. Então, padre, reze por mim para que eu encontre a garota certa, alguém que me aceite. So I said, you want me to pray for that? Eu disse para ele: você quer que eu reze para isso? He said, yes. Ele disse sim. And I prayed for that. Então eu rezei por isso. Some months later, I met him in another convention. Alguns meses mais tarde, eu o encontrei numa outra ocasião. And he introduced me to his wife. E ele me apresentou a sua esposa. And he said, Father, but now pray for us that my wife may conceive. Agora ele disse: Padre, reze por mim e para minha esposa para que a gente tenha um filho. Because he told me, in my condition, maybe we may be childless. Porque ele me disse: Padre, nas minhas condições, pode ser que eu não consiga a fertilidade. So I said, you want me to pray for that? E eu disse: você quer que eu reze por isso? And they said, yes. E ele disse: sim. So I prayed over them for that. Então eu vou rezar por isso. Some months later, Alguns meses mais tarde, you're clapping without waiting to listen what I'm going to say. vocês estão aplaudindo sabendo o que eu vou dizer. I met them at another convention. Eu os encontrei num outro retiro. Charismatics always meet one another at accompanimento like this and other conventions. Os carismáticos sempre se encontram nos retiros, nos acampamentos. And then they gave me the good news that the wife had conceived. E então eles me deram a boa nova que a sua esposa estava grávida. And I said, Father, now we want you to pray for us that my wife will have a normal delivery. Então eles falaram: Padre, nós queríamos que o senhor rezasse por nós para que a minha esposa tenha uma boa gravidez And will give birth to a normal child. e que nasça um rapaz, um filho normal. Because with my background of that sickness of leprosy, we're afraid the child would not be normal. Porque por causa da minha doença que eu tive, eu tenho medo de que a criança possa não ser normal. So I said, you want me to pray for that? E eu disse: você quer que eu reze por isso?
He said yes. Ele disse sim. And I prayed for Eu that. vou rezar por isso. Some months later, Alguns meses mais tarde, I met them at another convention. eu os encontrei num outro retiro. And this time there were not two, there were three with a Dessa little vez baby. não eram mais 2, eram 3. Now all this took place many years ago, maybe 15 or 20 years ago. Então, isso aconteceu há muitos anos atrás, 15, 16 anos atrás. I used to hear about the work they were doing now for God and for the church. I used to hear about their work for God, Eu passo o ano todo nesse trabalho para Deus, but I'd never met them. mas nunca os encontrei. But last year, in the last week of December, Mas no ano passado, na última semana de dezembro, from the 26th of December to the 1st of January, de 26 de dezembro a 1º de janeiro, there was a big millennium retreat in South India. haveria um grande retiro do milênio no sul da Índia. It was a family retreat, Era um retiro para as famílias, retreat for families. retiro para famílias. The whole family would come and make a retreat, all the members of the family. A família inteira vinha para fazer o retiro, todos os membros da família. And there were one place for the parents, another place for the youth, another place for the children. E havia então seminários, um lugar para os pais, um lugar para os jovens e um lugar para as crianças. In 6 or 7 different languages, English and the other Indian E languages. havia 5, 6 línguas, mesmo em indiano, inglês, francês. And I was one of the main preachers. E eu era um dos pregadores. And there were 25,000 people for that retreat, E havia 25.000 pessoas naquele retiro. all living there for 6 days. Todos ficando lá no retiro por 6 dias. On the second day, I heard somebody speaking to the English-speaking group. No segundo dia, eu escutei alguém que falava para o grupo de ingleses, To the parents, a crowd as big as this. para os pais, uma multidão como esta. And I said, let me go and listen and find out who's that speaker. E eu pensei, deixa eu escutar um pouco, saber Because quem é esse pregador. He was speaking with great power. Ele estava falando com poder. And he was speaking about sin and repentance. E ele estava falando sobre o pecado, sobre o arrependimento. And I was surprised that a lay person was speaking in that. E eu fiquei surpreso que fosse um leigo que estivesse fazendo aquela pregação. So I entered the hall Então eu entrei naquele recinto and I looked at the speaker. e eu olhei para aquele que estava falando. And then, with a shock and surprise, I realized he was that leper boy whom I had met 20 years Então, ago. com surpresa, eu percebi era aquele jovem que tinha sido curado há tantos anos atrás. And as I listened to him, the tears began to flow down my cheeks. E enquanto eu escutava ele falar, as línguas pulavam dos meus olhos. For I remembered very vividly that young man when he was on that bed, a leper, waiting for death. Porque aquelas lágrimas vieram me mostrando quanto foi difícil, quanto foi terrível ver aquele jovem deitado naquela cama com lepra. And here he, as I heard later on, one of the most well-known preachers in that part of the E country. que através daquela cura, ele se transformava num poderoso pregador para aquela convenção. How both he and his wife spend a lot of time every week in the ministry of preaching and of praying for people. E ele e a sua esposa passavam boa parte do seu tempo no ministério de rezar e pregar para as pessoas. I just sat down in that hall at the back, stunned and
unable to take my eyes away from him. E eu estava lá no final, no fundo daquele recinto, olhando para aquele rapaz, incapaz de me mover, de tirar os meus olhos dele. And as the words continued to flow from his lips, E quando as palavras saíam de sua boca, I remembered what the gospel says people thought about Jesus. e eu me lembrei do como o Evangelho fala das pessoas falando sobre Jesus. They marveled at the words that came from the mouth of Jesus. Como eles ficavam maravilhados com as palavras que saíam da boca de Jesus. And they gave glory to God for what they had seen Jesus doing. E que eles davam glória a Deus por aquilo que eles viam Jesus fazer. And as I remained that whole hour there, as I remained for the whole hour in that hall, E quando o tempo que eu fiquei lá naquele recinto, then I realized what the gospel says. então eu percebi aquilo que o Evangelho diz. Then I realized what Jesus says at the last book, the last chapter of the Bible. Então eu percebi o que Jesus diz no último capítulo da Bíblia. Behold, I make all things new. Tenham esperança, faço novas todas as coisas. Behold, I'm doing all things new. Tenho certeza, tudo se faz novo. My dear brothers and sisters, Meus queridos irmãos e irmãs, I still find it difficult to believe what I've told you, eu mesmo ainda sinto dificuldade de crer em tudo o que falo, but I'm telling you what I've seen and what I've heard. mas é aquilo que eu tenho visto e tenho falado. I still find it difficult to believe that God could raise a man who was dead in every way back to life. Ainda parece difícil crer como Deus pode fazer uma coisa dessas, tirar alguém que estava próximo da morte para dar-lhe uma vida tão nova. But what the Lord did for Anthony, his name is Antonio, the Lord will do for each one of us. Mas o que Deus fez com Antônio, o nome dele é Antônio, Ele quer fazer com cada um de nós. And therefore I can believe in the promise of Paul. E então eu creio na promessa de São Paulo. And therefore I can believe in the words of Saint Paul. E então posso crer no versículo de São Paulo, In the famous letter to the Corinthians. na famosa carta aos Coríntios. Anyone that is in Christ Jesus becomes a new creation. Quem está em Cristo é uma nova criatura. To use the words of the Living Bible translation in English, Para usar a tradução da bíblica em inglês, anyone that is touched by Jesus becomes a brand new person. cada um que é tocado por Jesus se torna uma pessoa novinha em folha. Anyone that is in Jesus becomes a new creation. Cada um que está em Jesus se torna uma nova criatura. Amen. Amém. Vai ficando em pé. Obrigado. Já vai levantando os seus braços e bem dizendo ao Senhor, porque como nós vivemos ontem, e quem estava aqui o acompanhou pelo rádio, viu, pela televisão, viu, Padre Rufus apenas cumpre o que diz a palavra. Você pode perceber que aquele jovem pediu várias vezes para ele o que ele precisava. E ele ainda confirmava: é para isso que você quer que eu reze? Ele perguntava, ele respondia sim. E ele rezava. Vamos fazer essa mesma experiência agora. Vamos ter essa mesma experiência agora. Uma passagem na Bíblia que diz exatamente o que aconteceu com esse jovem. Eles chegaram a Jericó. Estando Jesus a sair de Jericó com os seus discípulos e uma multidão considerável, o cego Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, mendigando. Ao saber que era Jesus de Nazaré,
pôs-se a gritar: Filho de Davi, Jesus, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus deteve-se e disse: Chamai-o. Chamam o cego, dizendo-lhe: Confiança, levanta-te, ele te chama. Deitando fora o manto, ele se levantou num salto e foi ter com Jesus. Dirigindo-se a ele, Jesus disse: Que queres que eu faça por ti? O cego respondeu-lhe: Rabone, que eu recupere a vista. Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. Logo ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. Jesus está perguntando para você agora a mesma pergunta que ele fez para aquele cego: Que queres que eu faça por ti? É a sua hora de responder. É a sua hora de falar para Jesus o que você quer que ele faça por você agora. O mesmo encontro que aquele Antônio teve com o Padre Rufus, que esse Bartimeu, cego, filho de Timeu, teve com Jesus, é o encontro que você pode ter agora com Jesus. Levantando nossas mãos, cantemos: Jesus, Jesus, Jesus. O restante ele vai fazer por você agora, nesta manhã. Jesus, 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 Vamos subir o tom e vamos cantar esse nome que está acima de todo nome: Jesus, Jesus, Jesus. Acima de toda doença, acima de toda enfermidade, Jesus, Jesus, Jesus. E diga para o Senhor agora o que você quer que Ele faça por você. Vai falando ao Senhor, não seja tímido, seja ousado nesse momento. Formula o pedido que você tem, como aquele cego formulou, como o Antônio formulou ao Padre Rufus. Formule o que você precisa, o que você quer, o que você necessita nesse momento, e saiba que Jesus está concedendo a você agora essa graça. Creia, meu irmão, creia, minha irmã. Mesmo Jesus ontem, hoje e sempre, a palavra se cumpre. A graça cai do céu sobre cada um de nós. Peça cura, peça libertação, peça qualquer tipo de cura que você veja, que seja necessário para você agora. Ore, ore com poder, ore com fé, porque a graça está acontecendo no nosso meio. Nós bendizemos o Teu nome, Senhor. Cura, Jesus, esse Teu povo, Senhor. Cura, Jesus, esta nação, Senhor. Cura, E para Jesus, que a nossa fé possa crescer nesse momento, porque você manifestou, o Senhor fez uma
cura maravilhosa e deu uma graça. CançãoNovaPlay.com. Assine já!